Muito boa noite, meus queridos irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias num texto bastante conhecido do povo de Deus, Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer pela primeira parte que tivemos da liturgia, em que nós te adoramos, te louvamos o teu nome, confessamos os nossos pecados, os nossos temores. Ó Deus amado, fale aos nossos corações, continue falando conosco por intermédio da tua palavra, por intermédio desta passagem tão conhecida de todos nós, ó Pai. Mas precisamos ouvir a tua voz, carecemos do Senhor, carecemos da tua graça, da tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, que possamos aprender e também, Senhor, mais do que aprender, que possamos colocar em prática em nosso viver. Corrija-nos aquilo que está errado, muda nosso viver, Senhor Deus, conserta a nossa vida para a honra e glória do teu nome, Senhor, e usa-nos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas, meus irmãos, por estarem cansadas, por estarem sobrecarregadas, estão dispostas a aceitarem o convite e irem até Jesus. Mas vão até página 2. Estas pessoas não estão dispostas a tomarem o jugo de Jesus. Muitas pessoas, em razão da sua sobrecarga, do seu cansaço, querem algum tipo de alívio. Querem algum tipo de alívio imediato através da religião, através de um conselho, através de uma oração forte, mas não querem descansar no jugo de Jesus Cristo. Vocês sabem por quê? Porque o jugo de Jesus não é o fardo da religião e religiosidade. Não é o fardo do disfarce, da máscara. Mas o jugo de Jesus Cristo é do amor a Ele, é do amor a Cristo, é da gratidão ao Senhor Jesus e é do compromisso com Cristo. O jugo de Jesus implica em se submeter a Ele, em obediência, em submissão, em aprendizado e aliança com Ele. E poucos estão dispostos a aceitar essa condição. Por isso que muitas pessoas, como falamos, querem ir a Jesus, aceitam o seu convite, querem algum tipo de alívio, querem ter algum tipo de alívio, seja por meio de um conselho, por meio de uma oração, mas não querem ter compromisso com Cristo. Porque o jugo de Jesus Cristo implica exatamente nisso, numa aliança com Ele, de aprendizado, de amor, de submissão ao Senhor Jesus Cristo. E você vai observar, no decorrer da nossa mensagem, você vai perceber que esse convite de Jesus é sim um convite
de conforto e alívio para a alma. Mas muito mais do que isso, é um convite para um compromisso com Ele. Descanse no jugo de Jesus Cristo. Este é o nosso tema, o tema da nossa mensagem neste momento. E em primeiro lugar, para que aprendamos, isso é um aprendizado, meus irmãos, para que aprendamos a descansar em Cristo, precisamos em primeiro lugar reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Você deve reconhecer a sua natureza pecaminosa. Nós devemos reconhecer a nossa natureza. Reconhecer que a nossa natureza pecaminosa é a inclinação para o pecado. E isso é uma prerrogativa para que haja crescimento espiritual. É reconhecer que a nossa estrutura é fraca, é frágil. Somos como um carro velho e desalinhado que pende para um lado. A nossa tendência não é andar em linha reta, mas pender ou para um lado ou para outro, como esse carro velho e desalinhado. O que Deus quer que de fato tenhamos é a consciência do quão ilimitado é o nosso pecado e quão desenfreado é o nosso desejo de pecar. Deus quer que tenhamos a consciência disso, a consciência da disposição que temos de fazer coisas que não agradam a Deus, se não for a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Quanto mais eu reconheço a minha natureza pecaminosa, mais dependente eu me torno do Senhor Deus. Quanto mais eu reconheço a minha fragilidade, mais forte eu me torno. Mas não se trata da minha força, mas da força do Senhor na minha vida e na tua vida. Portanto, faz parte da nossa natureza humana e pecaminosa o cansaço e a sobrecarga. Faz parte. E é por esta razão o convite de Jesus é para aquela que não só sente que está cansado e sobrecarregado, mas que reconhece que está física, mental, emocional e espiritualmente esgotado e cansado. Quem sabe você está assim neste tempo, neste período. É o que o Senhor Jesus fala ao teu coração neste texto tão conhecido do povo de Deus. Porque faz parte da nossa natureza esta sobrecarga, este cansaço, e Jesus lhe convida para você ir até Ele, reconhecer que você está sobrecarregado, cansado, quem sabe, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, esgotado. Mas, meus irmãos, infelizmente, e eu não sei porquê, talvez, ou por vergonha, ou por medo de nos expor, ou por querer manter uma imagem bonita, mas irreal, só aparência, mas por dentro eu estou um caco e quebrado. Infelizmente, guardamos os nossos sentimentos
em vez de expô-los, de confessarmos diante de Deus, de pedirmos ajuda, de pedirmos socorro. E quando isso tudo explode, já é tarde demais. O estrago já está feito e o estrago é amplo. Portanto, reconhecer a nossa natureza pecaminosa não significa você mergulhar no pântano do desespero, da exposição ou da vergonha. Pelo contrário, é você reconhecer e descansar no jugo de Jesus Cristo. Essa é a primeira lição, meus irmãos, que nós extraímos desse maravilhoso convite de Jesus. Devemos descansar, devemos aprender a descansar em Cristo, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência para o pecado, a nossa inclinação para o erro. Mas em segundo lugar, meus irmãos, aprenda a desejar aprender com Jesus. Aprenda a desejar aprender com Jesus. É o que diz o texto, meus irmãos. Veja aí no 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Reconheça que você ainda precisa aprender. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, que nós precisamos aprender. E infelizmente, meus irmãos, como somos orgulhosos em admitir que precisamos aprender. É claro, meus irmãos, que não é aprender aquilo que já sabemos. Aquilo que já sabemos, já sabemos. Aquilo que conhecemos, conhecemos. Acúmulo de aprendizado e experiência não se perde e é uma bênção. Mas aprender o que, pastor? O que nós somos advertidos aqui neste texto? Aprender o que? Ser mais manso e humilde. Mansidão e humildade. Como são difíceis essas virtudes. Somente por meio do Espírito Santo de Deus, nos santificando, é que podemos crescer e amadurecer nessas virtudes. O que é ser humilde? Vamos lembrar, meus irmãos. Ser humilde é ter a consciência de total miséria e indigência. Ser humilde significa estar desprovido de recursos, estar desprovido de orgulho pessoal, estar desprovido de independência e estar desprovido de autoconfiança. É necessário que haja um esvaziamento antes de um enchimento. Ser humilde é reconhecer a nossa total inadequação. Ser humilde é sentir, e não somente sentir, é ter a convicção de que nada somos, nada temos, e olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Isso é ser humilde. O que é ser manso? O que significa ser manso? Significa, meus irmãos, se dispor. Mansidão é isso. Se dispor a abrir mão de nossos interesses de revidar
quando ameaçado ou provocado. Abra mão dos seus direitos. Mansidão é isso. É abrir mão dos nossos direitos de revidar quando ameaçado ou provocado. O momento que estamos passando, o momento que estamos enfrentando, nos oferece ocasião oportuna para perder o controle a todo instante. Quem sabe é nesse momento, meus irmãos, nesse exato momento em que Deus está falando ao teu coração, seja mais humilde, seja mais manso. Porque são nestas horas, nestas circunstâncias que estamos passando, que é facinho perder o controle. Mas pela fé, o crente precisa saber como e quando parar. Pela graça de Deus. E ele prefere sofrer a injustiça a cometê-la. O crente precisa saber isso. Saber como e quando parar, evidentemente pela graça de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, somos conclamados a não desprezar o convite terno de Jesus Cristo. Não despreze o convite terno de Cristo Jesus. Em outras palavras, sabe o que nós devemos fazer? Substituir o nosso jugo pelo jugo de Jesus Cristo. Substitua o teu jugo pelo jugo de Jesus Cristo. O nosso jugo é pesado, é duro, é rígido, impossível de carregar sozinho. Mas o jugo de Jesus é suave e leve. Se não decidirmos abandonar agora mesmo este jugo, o nosso jugo, e substituirmos pelo de Cristo, vamos levar um jugo farisaico, meus irmãos. Vamos levar um jugo farisaico, um jugo de tradições humanas, um jugo externo, uma capa, um verniz, como falamos no início, um disfarce, uma máscara. Podemos até cair no pecado da soberba, da altivez, ao olharmos para o próximo, para o outro, com olhos altivos, com salto alto, olharmos de cima para baixo. Esse tempo, meus irmãos, de pandemia, é tempo de reflexão, é tempo de aprendizado, de autoexame. Pense comigo, mais de 3 meses confinados, isolados, apenas um vírus invisível foi capaz de nos trancafiar dentro de casa. Um vírus invisível. O que Deus quer? O que Deus quer falar com a Igreja de Cristo coletivamente? Meus irmãos, eu não sei. O que eu sei é o que Deus quer falar com a sua igreja individualmente. Com você, meu irmão. Com você, minha irmã. Tempo de pandemia é tempo de reflexão. Sabe por quê? Porque é mais fácil
fazermos julgamentos antecipados e precipitados. Mas não é tempo para isso. É tempo de nos examinar se existe em nós alguma raiz do jugo farisaico. É exatamente isso, meus irmãos, onde eles, os fariseus, julgavam o cisco no olho do outro. Eles julgavam o cisco no olho do outro. E, na verdade, tinha uma trave em seus próprios olhos. E você conhece o texto. O contexto aqui, meus irmãos, o contexto mais amplo em que Jesus fez esse convite, nesses 3 maravilhosos versículos, o contexto mais amplo em que Jesus fez esse convite, repleto de ternura e responsabilidade, é quando ele se depara com o jugo farisaico da religião externa dos fariseus, que eles só se preocupavam com aparência externa. E Cristo o chama, na palavra de Deus nós observamos isso, e Cristo os chama de hipócritas, sepulcros caiados. Por isso que esse tempo que estamos passando de pandemia é tempo de reflexão, de aprendizado, de autoexame, para observarmos em nós e lembrarmos lá do Salmo 139 de Davi, que pregamos: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim, Senhor, alguma raiz do jugo farisaico, hipocrisia. Tempo de pandemia, meus irmãos, não é tempo de acusação ou punição, e sim de consagração. Não é tempo de punição ou acusação, mas de consagração. Tempo de pandemia é tempo de acerto, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento e voltar-se em humildade e quebrantamento para Deus. Tempo de pandemia é tempo de aprender a sermos melhores crentes dentro de casa. O que Jesus requer de você e de mim, o que Jesus requer daquele que está cansado e sobrecarregado, é simplesmente ir até Ele e descansar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que Jesus requer de você é isso. É ir até Ele descansar. Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Portanto, pare de carregar o seu próprio jugo e descanse no jugo de Jesus Cristo. Até mesmo aquele hino que cantamos: eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Exatamente isso que Jesus quer de você e de mim. Ir até Ele descansar. Nós cantamos, meus irmãos, nos hinos, no hino maravilhoso 201, vem já,
vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave Jesus convidando. Chama, ó pecador, vem. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus está lhe dizendo agora mesmo, dizendo ao teu coração: eu vos aliviarei, tranquilizarei, suavizarei, abrandarei. Ou seja, meus irmãos, o Senhor Jesus quer tornar mais leve. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê uma semana abençoadíssima na presença do Senhor, na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade e queremos aprender, Senhor, com o Senhor. Ó Deus amado, nós precisamos aprender diariamente a ser mais mansos, ter mais mansidão e humildade, Senhor. E eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor quebre em nós qualquer tipo de orgulho, soberba. Ó Deus, abençoe a tua igreja, que a tua graça seja manifestada em cada coração, Senhor, abençoando, consagrando, fortalecendo, animando e encorajando, Senhor, para que todos fiquem firmes, principalmente neste tempo de pandemia, tempo de reflexão, tempo de autoexame, tempo de conserto com o Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a graça seja sobre cada coração. Corrija-nos, corrija aquilo que está errado, Senhor. Anima, Senhor. Senhor Jesus, se alguém está desanimado ou desanimada, levante este irmão, anima, encoraja, Senhor Jesus, com palavras do Senhor, com a tua palavra neste coração, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, para que cada um tenha uma semana maravilhosa, abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai e as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.